Testando. Testando. Tá saindo? Ah, tá. Obrigado. Graça e paz, igreja. Dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Efésios. Não sei se vocês lembram, semana retrasada, a pastora Teca trouxe a mensagem a respeito de Efésios 1, que é do 1 ao 14. Hoje a gente vai falar de Efésios 15 a 23, que o título é Ações de Graça e Oração. Abram suas Bíblias lá em Efésios 1, 15 a 23. Amém? Dá para enxergar ali, né? Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedidas aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar. Não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã que podemos te cultuar, dar o nosso culto racional ao Senhor. E peço para que esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos possa nos encher nesta manhã, possa nos mostrar, nos revelar esse ministério de iluminação que o Espírito Santo tem aos nossos corações pecadores. E usa poderosamente, Senhor, a minha vida também. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que ele é muito lindo de se ler, né? A carta de Efésios ela é maravilhosa e ela é muito rica em cada sentença que Paulo escreve. Parece que a gente tem que decifrar um pouquinho, né, do que está escrito aqui para poder entender. Numa primeira leitura, às vezes é até difícil pegar, mas eu vou só rapidinho mostrar a estrutura desse texto. Dá uma olhada ali. Dos versos 15 e 16, Paulo fala assim, por essa razão, eu ouvi que vocês estão tendo muita fé no Senhor Jesus e vocês amam os seus irmãos, todos os santos, né? E 16, e por isso eu não deixo de dar graças por vocês mencionando nas minhas orações. Paulo está dizendo, eu tenho orado por essa igreja, tenho orado porque essa igreja tem sido fortalecida nesses dois aspectos. Ele destaca a fé e o amor deles com todos os santos, e por isso dá graças a isso. Aí o título até na NVI a gente chama aqui, né? Está escrito, ação de graças e oração. E o que é ação de graças? O que é dar graças? Dar graças significa que Paulo está rendendo, está glorificando a Deus na sua oração por virtudes na igreja que a própria igreja não teria se não fosse ele dando a bênção sobre a igreja. Deu para entender? O que significa isso? Essa igreja tem uma característica muito interessante. Ela ama os irmãos e tem fé em Jesus Cristo. Paulo reconhece que essas virtudes nessa igreja, quem deu a eles foi o próprio Deus. Então, nessa oração ele está dizendo, Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito. Isso é ação de graça. Ele reconhece que é Deus que está fazendo essa natureza cruciforme que a gente chama. Ou seja, eles amam a Jesus Cristo, nesse sentido vertical, e eles amam os irmãos, os santos da igreja. Olha que interessante isso. Uma aplicação para o nosso coração é que, para a gente saber se o nosso amor por Deus tem crescido, é só você olhar se o amor
pelo seu irmão também tem crescido também. Isso é diretamente proporcional. Se você olhar para o seu irmão ao seu redor e você reconhece que você tem o amado mais, isso é reflexo do seu amor por Deus, do próprio Deus que tem colocado esse amor dentro do seu coração. E o oposto também, ele é verdadeiro. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, e o contrário, quanto mais a nossa desavença com o nosso irmão cresce, maior também a desavença com o nosso próprio Senhor. Porque o nosso irmão é a imagem e semelhança do próprio Deus. Ele é portador da imagem dele. Então, no fundo, a raiz de toda desavença entre nós, igreja, como irmãos, é uma desavença com o próprio Senhor. E quem é o seu próximo no caso aqui? No caso, ele está dizendo, o seu próximo é literalmente os santos na igreja, o seu irmão em Cristo. E é um desafio realmente amar o nosso irmão em Cristo, não é verdade? Quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais difícil é amar. Porque a pessoa que a gente não conhece, tudo bem, Deus pode exercer esse amor em nossa vida para a gente amar o próximo, que é o mendigo na rua, que é às vezes a pessoa que a gente não gosta no trabalho, pode ser, principalmente no contexto de São Paulo, aquela pessoa imprudente no trânsito, né? Pode ser tantas pessoas, mas o contexto aqui são pessoas próximas, o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo. Já no verso 17, agora eu gostaria de focar nessa sentença, 17 ao 23. Paulo, ele pede para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Paulo agora, depois da ação de graças, reconhecendo na sua oração o Deus da bênção, ele agora vai pedir essa bênção aos seus irmãos em Cristo. Ele pede 3 bênçãos. Acho que vocês viram ali, né? Eu oro para que os olhos de corações de vocês sejam iluminados, no versículo 18, para que conheçam a esperança, e depois a herança, e depois o poder. 3 características aqui. Paulo ele começa uma intercessão então a esse povo. E é engraçado que quando a gente intercede, quando a gente ora por alguém, ora por uma talvez etnia, por um povo, normalmente nós oramos conhecendo as necessidades deles, não é verdade? Por quê? A gente conhece a dificuldade do nosso irmão e a gente vai orar especificamente por isso. Isso é uma intercessão, por exemplo. E aí, o engraçado é que quando nós oramos as intercessões de Paulo, nós recebemos grandes diagnósticos da igreja a qual Paulo estava orando. Já se perguntou assim, por exemplo, como é que eu posso interceder? Como é que eu posso orar por alguém? Quais são os exemplos de oração, de intercessão na Bíblia? É só você pegar o começo das cartas de Paulo, carta de Romanos, carta de Efésios aqui, carta aos Filipenses. Pega a introdução da carta de Paulo e vai ter um momento, intercessão. E você aprende assim dessa maneira a orar. Só que o grande diferencial dessa igreja é que essa igreja, diferente de outras, ela não tinha uma controvérsia grande na sua igreja local. Não tinha um problema a se resolver tão grande quanto, por exemplo, a igreja de Corinto. E aí Paulo mostra que ele se dá o luxo de não tratar dessa controvérsia nessa oração dele. Por isso que essa carta ela é um grande tratado teológico. Paulo fala muito bem a respeito da igreja e vocês vão ver ao longo dessas próximas semanas outras exposições nessa área. Mas ele ora para essa igreja não no sentido como se a igreja não tivesse nenhum problema. Afinal, isso é impossível, nós sabemos disso, né? Na verdade, ele ora para que essa realidade que eles já receberam das bênçãos que a Teca falou, nos versos 1 ao 14, para que eles vivam essa realidade. Então, Éfeso era uma igreja que havia sido ministrada por Paulo por mais de 2 anos. E o contexto dessa carta que ele escreve aqui é que já se haviam passado 5 anos de que ele já tinha estado lá. Então, depois ele passou em Éfeso, passaram 5 anos que ele saiu de lá e ele escreve essa carta a essa igreja. Então, essa igreja já está muito diferente da qual ela já plantou, da qual ele viu com os próprios olhos. E nesses 5 anos, olha o que aconteceu com Paulo. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: esse missionário já tinha passado por muitas agruras terríveis antes de chegar lá, depois desses 5 anos.
Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso. Ele já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Já tinha fustigado 3 vezes com varas pelos romanos e recebido 195 açoites pelos judeus, pelo seu próprio povo. Diante disso, o que faz Paulo perseverar na sua caminhada? É isso que ele está orando para esse povo. Quando nós corremos uma corrida, quando nós disputamos um campeonato igual o Dani, quando nós estudamos para um concurso, um vestibular, ou até para a CNH, que é o dilema de todo mundo, às vezes na vida, foi o meu, nós sabemos que o que justifica o sofrimento e toda tribulação daquele momento é a recompensa final. Agora, se Paulo trata da nossa vida como se fosse uma grande caminhada, qual é a recompensa pelo qual você está esperando? O que te sustenta na sua caminhada hoje? O que te ajuda a vencer nas tribulações? Essa igreja ela não tinha controvérsias, mas como todos os crentes, nós precisamos ser rememorados das bênçãos que outra hora a gente recebeu em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos essas 3 bênçãos imediatamente. São bênçãos que contemplam o nosso passado, o presente e o futuro. As bênçãos do passado são a esperança que Ele nos chamou. As do presente são o poder que Ele recebeu, que nós recebemos em Cristo. E o futuro é a nossa herança. A consciência dessas bênçãos que nós recebemos, ele é o grande alívio, ele é o grande alento dos nossos corações para as nossas tribulações e provações da vida. Ela é a grande arma do cristão para as nossas doenças da alma. Por isso, se você quer crescer em santidade, é preciso crescer em conhecimento também. A nossa fé ela não é somente racional, mas ela é baseada numa racionalidade. Cristo é um fato, não é algo somente espiritual. Aconteceu na história e nós nos baseamos realmente em fatos. Verso 17. Todas as frases que a gente vê às vezes de Paulo, a maioria pelo menos, são um pouco de jogos gramaticais. Então a gente precisa entender quem é o sujeito, quem é o predicado, quem que está falando, qual que é o objeto do verbo. E a tradução da palavra que ele diz aqui no verso 17, para conhecimento, olha só, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês espírito de sabedoria e revelação por meio do pleno conhecimento. A palavra conhecimento na nossa cultura distancia um pouco do contexto da palavra aqui do grego. A palavra conhecimento no grego significa epinoses. E a outra palavra que significa também conhecimento é chamada de gnosis, que nem do gnóstico. As 2 palavras significam conhecimento, mas a palavra epinoses ela é mais completa do que a palavra conhecimento de gnosis. Significa que essa palavra ela é um conhecimento, não só conhecimento na mente, ele é um conhecimento experimentável. Ele é algo que você vive, não é meramente algo que está na sua mente. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu lembro uma vez que uma pessoa, um amigo, eu só não lembro quem que era, mas isso ficou na minha cabeça. Um amigo meu, ele falou o seguinte, você já comeu a salada do Outback? Tipo, Outback, acho que a maioria conhece, né? É um restaurante, acho que australiano, e que o forte é fritura e carne. E na minha mente, assim, tipo, eu falar, cara, eu não vou muitas vezes para lá, e se eu for, eu jamais experimentaria a salada de lá. Mas aquela pessoa me convenceu tão bem de que a salada era boa, que na minha cabeça ficou, cara, a salada do Outback deve ser boa. Só que eu nunca experimentei. Eu tenho o conhecimento, só não tenho ele experimentado. Paulo está dizendo isso. Eu quero que esse conhecimento seja experimentado por vocês, dessas 3 tipos de bênção. E isso é papel de quem? Do Espírito Santo. Por isso ele ora ao próprio Espírito de Deus, para que eles experimentem isso. Um conhecimento que eu chamo de visceral, um conhecimento que vem de dentro. E esse é o papel do Espírito Santo, é um papel de iluminação.
Paulo aqui ele não ora para que o Deus da bênção, o Deus de Jesus Cristo, derrame mais do Espírito Santo. Ele não ora por isso, porque eles já receberam essas bênçãos, já foram selados em Cristo. E ele ora por o quê? Para que o Espírito Santo que habita no meio do crente possa iluminar o seu coração, os olhos do seu coração, a perceber essa realidade tremenda na vida dele. A gente até vê em Atos 1:8 que diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus, quando ele sobe aos céus, ele faz uma promessa aos seus discípulos e às pessoas que o seguiam, para que eles receberiam poder através do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo faria o que com eles? Testemunhas. A igreja de Cristo é o conjunto dessas pessoas que são testemunhas vivas. Nós não vimos o Cristo que ressurgiu dos mortos, mas o Espírito faz com que essa realidade que nós não vimos seja viva em nossas vidas. Por isso, nós somos um conjunto de testemunhas vivas do Cristo que ressurgiu. E aí ele começa orando: eu quero que o Espírito Santo faça com que conheçamos a nossa esperança. Verso 18, a primeira parte. Paulo ora para que os olhos dos corações deles entendam essa realidade do que é esperança. E nessa época, a gente pode realmente entender que o mundo deles era um mundo sem esperança. No sentido de que vamos entender um texto que eu acho muito interessante. Só repassando, no capítulo 2, verso 12, Paulo diz a essa igreja: antes vocês viviam sem esperança porque vocês não tinham Cristo. E por causa disso vocês eram separados de Deus e viviam sem esperança. Olha só o contexto dessa realidade, dessa época. Pensa só na parábola do bom samaritano em Lucas. Essa parábola diz que um homem ele foi abordado por assaltantes. E ele estava numa estrada de Jerusalém a Jericó. Essa estrada ela é conhecida como Via Sangrenta. A estrada de Jerusalém a Jericó, Jerusalém está a 900 metros do nível do mar e Jericó está a 300 metros do nível do mar, abaixo. Se um está acima, o outro está abaixo. Então é uma coisa bem íngreme. Mas o diferencial dessa estrada é que, olhando a topografia de Jerusalém, de Israel, você olha que essa estrada tinha 27 quilômetros de distância. Isso é tipo uma distância, daqui até o aeroporto de Guarulhos, que eu fui ver, em linha reta. Ou seja, em uma estrada que tem 900 metros a 300 metros, tipo 1.200 metros de diferença de amplitude, ela é uma estrada cheia de coisas íngremes e cavernas. Por isso, uma estrada assim era extremamente perigosa, chamada de Via Sangrenta, porque muitos ladrões se escondiam nessas cavernas e penhascos. E nessa parábola, Jesus disse que esse homem, ele cai na mão de alguns assaltantes, eles deixam ele nu, espancam e deixam quase ele morto. E nessa época a gente sabe muito bem, não existe seguro de vida, não existia previdência, não existiam bons cuidados médicos, não existiam direitos humanos. O que você poderia fazer nessa situação? Qual é a sua esperança? A quem você recorreria para fazer justiça? Para onde você iria depois disso? Por isso que eu defino a esperança como aquilo que nós temos quando nós não temos mais nada. Quando nada lhe resta, você é obrigado a descobrir qual é a sua esperança e em o que está a sua esperança. Normalmente, pessoas que passam por um dilema profundo, uma doença profunda, alguma morte, alguma situação horrível, descobrem que para você sobreviver, você precisa de uma esperança. Eu tenho um pastor, amigo meu, chamado Bruno, e ele compartilhou isso uma vez, e o pessoal da Juvep sabe, que foi para lá, que ele viveu um caso de depressão profunda na vida dele. E ele diz o seguinte: aquele que tem câncer, ele luta para viver, mas aquele que tem depressão, ele luta para morrer. Essa realidade é tão profunda na vida dele, que ele precisou de que algumas pessoas fossem na casa dele e pregassem o evangelho. E eles não eram nem cristãos, eles eram, acho que, testemunho de Jeová. E foram na casa dele.
E ele lá descobriu o poder de Cristo para ressuscitá-lo da depressão. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eles vivem uma nova esperança. Eles vivem de maneira diferente. E ao final da vida também. Tim Keller, aquele grande pregador que a gente sempre cita, que morreu no ano passado, em maio, ele colocou como as últimas palavras dele, pelo filho que registrou: eu sou grato a todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato pela minha família que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus tem me dado. Mas eu estou pronto para ver Jesus. Eu mal posso esperar para vê-lo. Mande-me para casa. A esperança dele é que no final da vida ele iria encontrar com o próprio Cristo que o ressuscitou. O corpo dele não veria a morte no termos de ser morto e aquilo ser o fim dele. Ele veria a glória de quem Cristo é. Essa é a nossa esperança como cristãos. Mas essa esperança, ela não é uma esperança somente para quando a gente morrer. A maneira como nós enxergamos a nossa esperança molda o nosso futuro. Por exemplo, Deus fará justiça com todos aqueles que usam do dinheiro alheio para lucrarem e viverem uma vida melhor do que os outros. Ele fará justiça para isso. Ele molda como nós vivemos hoje, porque Ele molda como todas as pessoas serão tratadas também. Assim como nós seremos justamente tratados por Ele. As nossas obras não serão as obras que Ele verá, mas as obras de Cristo em nós. Esse é o olhar justo dele sobre nossas vidas. Um ponto muito interessante de como a nossa esperança molda como a gente vive hoje, é de que se a gente olhar pelos moldes do mundo, hoje, por exemplo, a gente não tem justificativa para ter filho. Aos moldes, aos olhares e à lógica do mundo, não faz sentido. Olha só como o mundo está hoje. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe desse mundo, que o mundo jaz no maligno. Logicamente, humano pensando, não existe o porquê a gente tem filho. Mas na lógica de Deus existe. Eu vou explicar isso mais pra frente. Então existe esperança para a nossa natureza caída. O próprio Deus está ao nosso lado. Ele está em ação para o nosso bem, para a nossa salvação. Não há melhor notícia do que essa, para sermos um povo alegre, um povo contente na nossa esperança. Continuando, agora ele trata da nossa herança. Paulo pede ao Deus para que os nossos corações sejam abertos a entendermos a realidade do que é a herança em Deus. Mas olha o seguinte, olha que interessante esse texto. Ele, na linguagem árabe, na Almeida, ele diz: a riqueza da glória da sua herança nos santos. Na NVI aí está escrito como? Está escrito que são as riquezas da gloriosa herança em nós? Não. É a herança dele. Não é a herança nossa, é a herança de Deus. Ele está usando dele. Então essa frase não quer dizer a nossa herança em Cristo, mas ele está dizendo a herança de Deus em nós. Se o nosso tesouro é o próprio Deus, o tesouro de Deus é a sua igreja. São os santos. Você quer um valor melhor do que esse? O próprio Deus o considera como herança dele. O nosso tesouro está em Deus e o dele está na sua igreja. Você entende o seu valor diante de Deus? Isso é absurdo, isso é desconcertante de se entender. Dizer que Jesus Cristo, prestem atenção, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, significa que Deus tem um herdeiro. Significa que Deus tem um herdeiro e que esse filho, que é o primogênito, e nós sabemos que o primogênito, por direito, ele tem direito a toda a herança de Deus. Dizer que o Filho de Deus é Jesus Cristo, significa que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Significa que toda a obra do Criador, todas as coisas que ele fez, estão caminhando num rumo, num caminho da salvação, a se dar uma obra plena para o próprio Deus. Ele está dizendo que a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela vai ser perfeita nos últimos dias, no dia do juízo final. E essa igreja vai ser apresentada como um grande tesouro ao Senhor. Por isso ele está dizendo aqui que a herança de Deus são os santos. Somos nós.
Jonathan Edwards diz que Deus criou o mundo para dar uma noiva ao seu filho. E também que Deus criou o mundo para dar um reino ao seu filho. Isso significa, por exemplo, o significado do porquê que a gente tem filho como cristãos. Porque nós damos a dádiva dele existir. Nós damos a dádiva dele existir e ter a única coisa que importa, um relacionamento com o Criador. Não os pais que criaram, o Criador dos criadores, o próprio Deus. Então você entende o seu valor? Paulo está dizendo, eu quero Efésios, que vocês entendam o valor que vocês têm diante de Deus. Vocês são a herança de Deus. Não foi propósito de você existir dos seus pais, foi plano do próprio Deus a sua existência. No verso 19, terminando aqui a última bênção. O Espírito nos revela a nossa herança, a nossa esperança e o nosso poder. E para mim, na minha opinião, dessas 3 bênçãos que Paulo cita, a última, que é o poder, para mim é a mais esquecida e a mais mal interpretada. O que eu quero dizer com isso? Aqui existe essa sentença tão preciosa, quando as pessoas analisam ela, que Paulo usa 4 tipos de poderes para falar ali. Ele fala tanto o seguinte, a incomparável grandeza do seu poder, conforme a atuação da sua poderosa força. Grandeza, poder, poderosa força. No grego é kratos, energia, dunamis e ixos. Ele está dizendo o seguinte, cada tipo de força, e ali parece que é tudo o mesmo poder, né, no nosso português, mas cada tipo de força significa um poder inato. E todos esses tipos de forças que são diferentes entre si, Paulo está dizendo, isso está disponível aos cristãos. Você só precisa orar por isso, você só precisa entender essa realidade através do Espírito Santo, a entender que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você. Se na cruz nós vemos a graça de Deus, o perdão de Deus, na ressurreição nós vemos o poder de Deus se manifestando. E Ele fez mais do que ressuscitar Jesus. Ele o ascendeu, Ele o colocou à sua direita, colocou sobre o Senhor de todas as coisas do universo e sobre a igreja. Receber esse poder significa receber algo, significa receber um recurso para você fazer coisas que naturalmente você não faria. Eu vou explicar aqui. 2 Coríntios 12, 7-9 diz o seguinte. Paulo diz, para evitar que me exaltasse, por causa das grandes revelações que eu recebi de Deus, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E 3 vezes eu pedi ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele disse para mim, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Esse é o paradoxo desse poder. Quando somos fracos, é que somos fortes. Paulo pediu a Deus substituição da sua dor, do seu espinho na carne, e Deus lhe deu transformação. Ele não removeu a aflição que ele tinha, mas ele deu capacitação para enfrentar vitoriosamente. E quer saber a situação que particularmente eu considero como a situação que a gente mais aprende essa realidade? De que na fraqueza nós somos fortes e nós vencemos nas nossas fraquezas e nossos dilemas, além do ministério, é no casamento. No casamento nós vemos essa relação. Porque o casamento, ele é o protótipo da relação entre Jesus e a sua igreja, e a sua noiva. Esse é o único tipo de relacionamento que nós somos transformados, não é verdade? Aqueles que são casados entendem isso. Hoje eu nunca mais usei bermuda, fui liberto disso. Então nós somos transformados por essa realidade. E aí, quando nós olhamos o seu cônjuge, você não chega com poder e força. Você não chega com toda a altivez sobre a vida dele. Você chega em fraqueza. Você chega em graça, com verdade. A graça que você é capaz de você falar a verdade
e ao mesmo tempo, reconhecendo o quanto ele é pecador, você ainda o ama incondicionalmente. Essa é a graça do casamento. Essa é a graça da relação de Cristo com a sua noiva e nós como igreja. E o Deus de todo o universo fez da mesma maneira. Ele veio em fraqueza, ele veio em humano, pele de gente humana. Porque se ele viesse em poder, ele acabaria com nós, que somos pecadores. E esse é o paradoxo da nossa fé. Aquele que é todo poderoso, aquele que realmente é o Cristo, que tem o poder, que ressuscitou dos mortos, ele veio em fraqueza. Ele veio como gente humana, e ele ainda convocou um time apostólico nada promissor. Um bando de gente iletrada, um bando de gente que ainda o traiu, que o negou. E no final da sua vida, o dom mais precioso que ele tinha, que era a vida, lhe foi tirado. Ele não teve nem herdeiro, tudo que ele conquistou não tinha herança, não tinha alguém para continuar. Ele foi tentado até o último minuto da sua vida e ele morreu silenciado no lugar onde era escondido. Esse era o nosso Deus. Jesus venceu perdendo. E nós como igreja vencemos dessa mesma maneira, perdendo para o mundo, mas vencendo para Cristo. Esse é o poder de Deus que opera em nós, em nosso caráter. Por isso, aos olhos do mundo, nós somos grandes perdedores, mas aos olhos de Deus, nós somos grandes vencedores. Concluindo aqui, John Piper, um grande pregador americano, no seu sermão assim, mais famoso de todos, que era acho que mais ou menos de 2004, ele fala um grupo de milhões de jovens. Esse foi o sermão mais conhecido da história dele. Que ele tem o título chamado Não Desperdice a Sua Vida. Ele diz assim: há 3 semanas recebemos na nossa igreja a notícia de que Ruby e Laura tiveram as suas vidas retiradas. Elas foram mortas em Camarões. Ruby tinha mais de 80 anos, solteira, dedicou toda a sua vida a uma grande causa: tornar Jesus Cristo conhecido entre os não alcançados, os pobres e os doentes. Já Laura era uma viúva médica com quase 80 anos e estava a servir ao lado de Ruby em Camarões. E algumas travas da moradia que elas estavam cederam e elas caíram no precipício e morreram instantaneamente. E eu pergunto a vocês, isso é uma tragédia? Isso é uma vida de perdedores? 2 vidas movidas por uma grande visão, gastas no serviço não anunciado aos pobres que perecem à glória de Jesus Cristo. E 2 décadas depois de quase todos os seus colegas americanos terem se retirado para desperdiçar as suas vidas em coisas na Flórida, no Novo México. Não, isso não é uma tragédia. Isso não são perdedores. Na verdade, isso são vencedores. E isso é uma glória, isso é uma vida bem vivida para Deus. Eu digo a vocês o que é uma tragédia. E ele leu aqueles folhetos de aposentadoria sobre o que é uma tragédia. Bob e Penny aposentaram-se antecipadamente dos seus empregos há 5 anos. Quando ele tinha 59 anos e ela 51. Agora eles vivem lá na Flórida, onde passeiam no seu cruzeiro, jogam tênis e colecionam rochas e vão viver assim até o resto das suas vidas. Isso é uma tragédia. Isso é uma vida perdedora. Hoje pessoas gastam milhões de dólares e reais para passarem a visão a vocês que isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Mas uma vida em que o poder de Deus operou na vida do crente é uma vida que vai usar o seu poder para viver uma vida inteiramente para a glória de Jesus. Essa é uma vida vencedora. Isso não é uma tragédia. Isso é vencer para o mundo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta manhã ao único que é capaz de iluminar os nossos corações, a vivermos uma vida como o Senhor já nos deu. O Senhor já nos encheu das riquezas, das suas heranças, do seu poder, da sua herança. A todos aqui que já confessaram Cristo como Senhor e Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas,
já têm essas dimensões dessa realidade em suas vidas. Por isso eu oro para que o Espírito de Deus possa revelar essa herança, essa esperança em nossas vidas, esse poder que opera em nossas vidas para amar, para fazer as coisas que nós não faríamos se não fosse a nossa carne, como pecadores. Eu oro neste momento, Pai, para que o Senhor se revele de maneira especial àqueles que não te conhecem também, eles possam conhecer essa realidade, Senhor. Ensina-nos a viver de maneira digna do Senhor. E nós oramos confiantes que essa oração, a oração que Paulo fez aos Efésios, possa ser uma oração à nossa igreja, diariamente, para que possamos compreender a realidade que Cristo fez em nossas vidas e ainda fará. Nós oramos no glorioso nome de Jesus Cristo. Amém.